O envelhecimento da população e a necessidade de muitos filhos de idosos em se manterem no mercado de trabalho fez surgir uma nova ocupação. São os cuidadores de idosos. Sobre este assunto, nós vamos conversar com o professor de extensão do Instituto de Geriatria e Gerontologia da PUC, Paulo Viana. Boa noite, seja bem-vindo, Paulo. Boa noite. Tudo bem? Obrigado. Você aí de casa, seja muito bem-vindo, cuidar dos nossos vovôs, das nossas vovós. E você aí de casa que tem alguma dúvida a respeito desta profissão, está interessado, ou até mesmo sobre os cuidados que a gente deve ter ao contratar um profissional, você pode mandar a sua pergunta, o seu comentário para o 99588-2374, esse é o nosso WhatsApp, mande mensagem de texto, 99588-2374. Mais uma vez, Paulo, seja bem-vindo, uma profissão que eu acho extremamente importante, muito bonita, né? Se a gente for ver, especialmente quando a gente lembra que tem alguns filhos que acabam esquecendo dos seus pais, né? Havia apenas a alternativa ou de um familiar ou de um asilo, né? Uma casa, como a gente hoje chama, né? Uma casa especializada. A Organização Mundial da Saúde está enfatizando a formação dos profissionais, a importância desta formação, para que eles atuem junto aos idosos. Quais são os cuidados que essas pessoas devem ter? E já vou avançar. Quais são os pré-requisitos que um profissional deve ter? Básico, né? O básico ele deve ter para poder prestar um bom serviço. Em primeiro lugar, esse profissional ele tem que gostar, né? Sem dúvida. De ser um cuidador de idoso. Acho que isso é muito importante, né? Esse profissional humano, né? Para atender essa demanda, né, que cada vez vem crescendo mais, né, o nosso envelhecimento populacional, né, Sim. Brasil, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Então, a profissão, né, a ocupação cuidador de idoso, ele é muito importante. Sem dúvida. Na vida desse idoso. Sim. Né? Ele é um cuidador, né, que muitas vezes ele é mais importante que o próprio familiar de idoso. Acredito. Né? Porque é ele que organiza todas as tarefas desse idoso, né? É ele que muitas vezes acompanha esse idoso, né, ao supermercado, Sim. à farmácia, né? Auxilia esse idoso no banho, nos deveres domésticos. Sim. Entende? A primeira coisa que eu entendi, então, a pessoa precisa ter uma grande dose de paciência, amor e carinho. Isso é fundamental. Isso é fundamental, né? Sim. É a paciência, né? Em primeiro lugar, né? Para atender esse idoso, né? Às vezes, por uma complicação, a gente estava falando, por exemplo, assim, o mal de Alzheimer, por exemplo, a pessoa precisa ter uma certa paciência, compreender aquela enfermidade. Sim, precisa. E o cuidador que cuida de um paciente com mal de Alzheimer, né? Ele é um cuidador diferenciado. Sim. Né? Porque ele tem que ter um pouco mais de paciência com esse idoso com Alzheimer. Do que outros cuidadores. Do que outros cuidadores, claro. Né? E isso aqui a gente está lembrando das questões de saúde, mas é importante a gente traçar esse paralelo do pré-requisito. Por exemplo, noções básicas de atendimento primeiros socorros, isso é necessário hoje. Aí vamos para as especializações, né? Hoje é necessário a gente ter outros conhecimentos, outros saberes e expertises? Sim, sim. Até a disciplina que eu trabalho, né, no curso de cuidador de idosos lá do Instituto, né, é a disciplina de primeiros socorros para o idoso, né? Sim. Então, a gente trabalha, eu acho que o cuidador, ele deve saber, né, a questão dos primeiros socorros, né, para atender esse idoso em caso de uma urgência e emergência. Sim. Né? É muito importante. Eu vou juntando aqui, então você aí de casa já entendeu que, em primeiro lugar, o lado humano. Esse é o principal, porque às vezes a técnica não vale nada se a gente não tiver esse lado humano muito forte, né, com a paciência, o carinho, a atenção, o amor. É gostar, né? Sem é gostar dúvida. de fazer esse trabalho com esse idoso. Perfeito. Mas aí, para ser um bom profissional, aí outras expertises, outros saberes, né? A gente viu aqui primeiros socorros, outras noções básicas que tu acha que daí são vem importantes. a qualificação, né? Que seria esse cuidador, né, informal, que a gente diz, seria fazer um curso, né, de cuidador de idoso. Que envolve, por exemplo, que área? Saúde? Que envolve saúde do envelhecimento, né? Ele vai aprender a nutrição no envelhecimento, no idoso, né? Terapia ocupacional, né? Sim, atividades, né? Que ele possa manter a mente, né? Esse idoso ativo, né? Ele vai, né? Os primeiros socorros, né? Também tem a questão
né, da saúde bucal no idoso, Ah, importante. também, que é muito importante, né? Sim. Que são tarefas de um cuidador de idoso. Claro. Nossa, né? gente, são muitas expertises e muitos conhecimentos que a gente já está tendo noção para formar o profissional, qualificar Sim. ele profissionalmente. Então, ele é um curso bem... esse curso de cuidador de idoso, Sim. né? Até mesmo o curso que a gente tem lá no IGG, ele é um curso de extensão de 150 horas aulas, tá? Então, ele dá quase 3 meses de curso, né? Onde esse profissional, né? Esse cuidador vai sair um cuidador de idoso. Ele vai sair apto a cuidar de um idoso com paciente com Alzheimer, paciente com Parkinson, né? Todas paciente acamado, né? Sim. Onde esse cuidador ele vai ter a teoria, né? E a prática também em cima, que é muito importante. Né? Bom, hoje, para a gente ter uma ideia, vamos antes você aí de casa pode participar, 995882374. Antes de eu seguir com o meu roteiro, a gente tem a participação do Rafael de Canoas. É melhor o idoso em casa ou em asilos, né? Casas especializadas. Claro que tendo condições para isso, todas possíveis. Onde é melhor a vida do idoso? Se é em casa ou nessas casas especializadas? Olha, aí entra uma questão bem complexa assim de falar, né? Tudo vai ficar a critério do idoso, né? Claro. Porque o idoso, a maior parte das vezes, ele decide, né? O que ele quer. Às vezes ele quer ir para uma ILPI, né? Que é a instituição de longa permanência, né? Sim. Que seria uma casa de repouso, né? Ou às vezes ele quer ficar na sua própria casa, Claro. né? E daí às vezes acaba contratando esse cuidador, né? Tem duas relações, né? A sua própria casa pode ser a casa da avó, como a gente conhecia, né? Ou seja, a avó morava sozinha ou morava com o avô, um acaba falecendo e a pessoa acaba ficando Porque sozinha. tem muitos idosos, né, que acabam, né, que moram com seus próprios familiares. Exatamente. Né? No meu caso, a minha avó, até falecer, morou com a gente a vida inteira. Né? E, claro, ela tinha alguns cuidados especiais e tinham pessoas para isso. Mas ela preferiu ficar em casa com a família. Outros eu fico imaginando se podem preferir ficar nessas casas pela companhia, por ter outros idosos. Sim, isso acontece bastante em idosos sozinhos, né? Que tem muitos idosos que às vezes não têm mais famílias presentes. Sim. Então, eles optam, né, para ir para uma casa assim de repouso, para uma ILPI, né, que é onde eles vão ter o conforto, né, eles vão ter o atendimento, né, de enfermagem 24 horas, eles vão ter atendimento dos cuidadores ali 24 horas, então sai um pouco daquela rotina, né. Bom, então, pelo que eu entendi, não tem um melhor ou pior, isso é melhor dependendo em cada caso. Isso, cada caso é um caso. Vai escolher... Acho que, às vezes tem idosos, né, que preferem às vezes ir morar numa ILPI, né, assim de boa vontade. Bom, no caso do cuidador, essas casas especializadas têm um atendimento 24 horas, as pessoas estão disponíveis. No caso do cuidador hoje no mercado, existem diferentes cuidadores, aquele que passa um período, tem aquele que mora junto. Como é que funciona até mesmo a legislação, a forma de remuneração? Hoje tem essas duas possibilidades, você morar junto com esse idoso ou só atender ele em um determinado período? Tem essas duas possibilidades, né? Tem aquele cuidador, né, que mora com aquele idoso, né, a semana, né, e folgas aos finais de semana, e também tem aquele cuidador que presta só os serviços diários, né, para fazer companhia, a ida ao banco, a ida ao supermercado, né, a feira, essas coisas assim. Só que eu acho que foi bom a gente falar nesse tema, né, que o mais importante ainda, né, que a profissão cuidador, né, eu acho que precisa ser regulamentada. Sim. Porque ainda não é regulamentado. Pois essa era uma dúvida que eu tinha. A gente tem hoje a figura, por exemplo, da diarista ou até mesmo da empregada doméstica que está regulamentada e muitas delas acabam residindo. Isso, né? que entra dentro, ponto, né? Entra o empregado doméstico, entra, faz parte do cuidador de idoso, né? Porque ainda essa profissão... Essa regulamentação está valendo para vocês? Não, ainda não está valendo, né? É. Ainda está no Senado, né? Em 2012, né? Foi para o Senado, né, para ser né, avaliado essa profissão, né, o cuidador. Então, até no momento, o cuidador de idoso é uma ocupação. Entendi. Né? Ainda não é uma profissão. Sim. Então, né, a gente espera, né, que muito breve, né, isso seja, porque
E é difícil, porque eu fico imaginando aí você de casa, vou dar um exemplo bem específico, um caso bem específico. No caso da diarista, ou aquela que, ou melhor, a empregada doméstica que reside junto à família e que trabalha, ela tem que ter o seu momento de lazer. Sim. E aí tem o livro ponto para registrar entrada e saída, para que ela não fique horas a mais trabalhando, né, fora o combinado. E aí eu fico imaginando vocês, porque vocês criam laços com esses idosos, laços afetivos, emocionais. E aí eu fico imaginando, poxa, eu vou deixar o vô sozinho. Mas vocês também têm família, vocês também têm a vida de vocês. E aí como é que fica nessa situação? Alguém tem que regular isso aí, né? Sim, acontece muito, né? Imagino. Que o próprio cuidador, né? E o próprio idoso também, né? Ele cria um laço, né? Sim. Sentimental por esse cuidador. Claro. E aí fica né? aquela E daí decisão fica difícil, uma né? decisão bem difícil, às vezes, quando o cuidador né, precisa da sua folga, Sim. né? Ou até mesmo quando tem aquela rotina de vários cuidadores né, dentro da própria casa do idoso. Ah, sim. Se revezam, Sim, né? se revezam, então é bem Bom, é complicado. importante então a gente deixar claro que ainda não está regulamentado. Ainda não está regulamentada a profissão de cuidador. Perfeito. Né? Ela é uma ocupação. Bom, vamos lá. Esses profissionais estão habilitados para cuidar de pessoas com necessidades especiais, tipo doenças raras. A gente aqui falou já do Alzheimer e do Parkinson, né? Mas existem outras doenças, até mesmo pessoas que vão carregando isso durante a vida, tem se intensificado nesse momento né, de velhice, na terceira idade. Eles têm treinamento com profissionais especializados ou só há uma entidade em Porto Alegre especializada? Né? Pergunta, é o Flávio, é isso? Flávio que está perguntando? Ah, o Flávio é o presidente da entidade. Bom, a gente está esperando aqui o nome do nosso telespectador, mas respondendo a essa pergunta. Pessoas com necessidades especiais, até mesmo que perdem a locomoção, né, não conseguem se movimentar mais, usam cadeira de rodas ou andadores, enfim. Sim, no momento que esse profissional, né, o cuidador, acaba fazendo o curso de cuidador de idoso, né, ele tem toda essa teoria e todo esse treinamento né, para atender a essas necessidades desse idoso. Perda de audição também. Perda de audição, até no nosso curso né, de cuidador de idoso tem uma disciplina de fonoaudiologia no idoso. Né? Importante também. Então, acho que... Bom, para quem está interessado, a gente tem uma baita dica aqui com o Paulo, né, que está realizando um simpósio né, para cuidadores de idosos. Qual é a proposta, quando ele acontece, as pessoas interessadas nessa profissão, ou até mesmo para conhecer a profissão, que buscam contratar um cuidador, podem participar? Como é que funciona? A ideia, né, o objetivo né, que nós lá no Instituto a gente teve de idealizar esse simpósio, né, que vai ser o primeiro simpósio né, para cuidadores de idosos de Porto Alegre e primeiro encontro de ex-alunos né, dos cursos de cuidadores de idosos do IGG. Sim. Né? Até agora, essa semana, a gente está formando a 15ª turma né, do nosso curso de cuidador né, de idoso lá do IGG. Então, o objetivo né, é a gente treinar, é qualificar esse profissional. Né? Onde a gente vai ter vários temas, né? Vai ser no dia 10 de novembro, tá? Vai ser lá no Instituto de Geriatria e Gerontologia, no prédio 81 da PUC, no 5º andar, tá? No auditório do 5º andar. Ele é um evento gratuito, tá? Aberto para cuidadores né, de idosos, cuidadores informal de idosos, que daí entra né, o cuidador familiar, Sim. que ele é um cuidador informal de idoso, porque ele não tem o curso de cuidador, né? Também ele está aberto para idosos, né? Sim, também aqueles que estão interessados na área até mesmo, de conhecer um pouco sobre o envelhecimento, né? Também. Sobre a questão da terceira idade, né? E a profissionais da saúde. Perfeito. Tá? Ele é um evento gratuito, tá? As inscrições é através do site, que deve estar ali no Vou pedir para o pessoal no colocar link. aqui, mas tá, a gente já estava colocando na tela, mas para você ver mais uma vez aí, né, para você aí tá toda a programação, enfim. A gente vai ter várias uma programação bem interessante, né? Sim. A gente vai falar sobre atividades do cuidador, a gente vai ter mesa redonda sobre Alzheimer, que é muito importante. A gente vai ter mesa redonda de Parkinson, a gente vai ter uma mesa redonda com profissionais falando sobre AVC. A gente vai falar também sobre a espiritualidade no cuidado, que Sim, também é claro. muito importante, Respeitar a fé. né? O cuidador respeitar a fé, a espiritualidade daquele idoso Sem dúvida. que ele está cuidando. Então, acho que vai ser um evento Bastante completo. bastante completo assim para quem quiser se atualizar, né?
Gente, ó, muito fácil, tá? Vocês podem entrar ali na página, tá dentro da página da PUC, Sim, está né? dentro da Pontifícia página Universidade- da PUC ali. da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Você pode entrar pela página da PUC e ali, né, a entrada é franca e você participa então da programação, sempre com aquela atenção especial que a gente deve dar para o nosso vô, para nossa avó, que estão nos assistindo aqui. E tem aqui, ó, esse livro, teu livro, né? Isso, é um livro, né, Dois colegas aqui, que é o Manual de Primeiros Socorros para Cuidadores de Idosos, também da editora da PUC, né? que é muito importante. Está disponível né? já. Está disponível já, está na editora da PUC também. Convido a todos para o lançamento, né, na Feira do Livro, o dia 18 de novembro, às 16h30 da tarde, na Praça de Autógrafos. Vai ser muito importante esse livro para quem trabalha, né, para quem cuida que do pra idoso todos, né? e para todo o público em ajudar, geral, né? sem Porque os dúvida. primeiros socorros eu acho que ele é muito importante, assim como o envelhecimento. A Claro. gente deveria começar a aprender lá na escola o envelhecimento e os Verdade. primeiros socorros. Se Deus quiser e Ele vai querer, todos nós vamos envelhecer. É um momento muito importante na nossa vida. E por isso, Paulo, pelo teu trabalho, pela tua dedicação, a gente parabeniza pelo lançamento do livro, pelo teu trabalho e, em especial, pela dedicação com o vovô e com a vovó aí de casa. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, né, Seja para estar sempre falando um bem-vindo. pouco, né, sobre o envelhecimento e esse sobre, lindo trabalho. né, o cuidador de idoso, que é muito importante na vida desse idoso. Esse lindo trabalho e a gente torce pela regulamentação da profissão, sem Isso dúvida aí. nenhuma, vocês merecem.